para começarmos hoje esse workshop sobre posicionamento da sobrevivência ao protagonismo, eu quero pedir um posicionamento de vocês, eu quero pedir que vocês tomem posse desse ambiente de vocês. Como que vocês vão tomar posse? O chat é o nosso ambiente de conversa, o nosso ambiente de diálogo, o nosso ambiente de troca. Esse espaço é um espaço para nós, é um espaço de vivência nosso. Eu quero que você se posicione tomando posse desse espaço para a gente estar construindo realmente juntas, tá? Então, à medida do possível, eu vou estar aqui acompanhando o chat com vocês. Então, é muito importante, né, que a gente viva essa troca. Então, escreva no chat, participe, motive outras mulheres. Se eu estiver aqui colocando pontos, vá colocando os pontos, escreva os pontos aí no chat, aquilo que você considerar importante, porque às vezes aquilo que você pegou como chave, aquilo que você pegou como entendimento, pode ser que alguém ali dê uma piscada e perdeu, né? Então, coloquem aqui, sejam bem-vindas. Juliana, Dilene, minha mãezinha, seja bem-vinda. Kátia, seja bem-vinda. A paz, boa noite para vocês também. Sou da Maia, muito bem lembrado. Vão colocando aí no chat também de onde vocês estão acompanhando esse workshop hoje. Onde é que vocês estão, né? De que lugar, de que cidade, de que país vocês estão falando, né? A Miriam também, a paz, Miriam, né? Então, boa noite a todas. E aí nós vamos falar, então, sobre, né, posicionamento. O que é esse posicionamento? Sobrevivente, tá? E como a gente se posicionar como protagonista, tá? Então, vamos começar falando que, muitas vezes, o problema da nossa jornada, que nos paralisa muitas vezes, não é o problema em si, não é o obstáculo em si, é a forma como a gente se posiciona diante daquele obstáculo, a forma como a gente se posiciona diante daquela adversidade. Né? A escolha que a gente faz, se a gente faz uma escolha de se retrair, se a gente faz uma escolha de se anular, se a gente faz uma escolha de se sobrecarregar, se a gente faz a escolha de querer dar conta de tudo, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, vai muito de que escolha, de que posicionamento que nós estamos fazendo, e muitas vezes a gente faz escolhas que não estão alinhadas com a nossa identidade, nem com a nossa fé. E a gente acaba se posicionando de uma forma indevida, e isso vai gastando, isso vai consumindo a nossa, drenando a nossa energia. Olha, tem gente que está lá assistindo lá da Régua, né? A Safra assistindo da Régua, a Lilian está assistindo de Vila Verde, Braga. A Ilza está assistindo do Brasil, muito bem. A Juliana está no Porto, a Miriam está em Gaia, que bom. A gente tem gente espalhada em vários lugares, né? Muita gente em Portugal, no Brasil, muito legal. E a pergunta que eu tenho para você é: quem você é hoje? Quem você precisou ser para você conseguir sobreviver? Muitas vezes a gente fez escolhas e escolheu posicionamentos em busca de conseguir sobreviver, de conseguir superar. Às vezes, talvez eu não conheça a tua história de vida, mas talvez você tenha crescido num ambiente que não era um ambiente exatamente saudável, um ambiente talvez tóxico, né, que não te permitia crescer devidamente, que não te permitia fazer as aprendizagens corretas que você precisava para saber quem você era e como se posicionar. E aí você aprendeu simplesmente a sobreviver, não é? Quem você é hoje, né? A pergunta que eu tenho para você não na verdade, não é quem você é quem você precisou ser, né, para sobreviver. E às vezes a gente deixa de ser quem a gente realmente tem potencial para ser. A gente deixa de ser aquilo que a gente realmente pode ser e entra simplesmente no modo de sobrevivência. Mas o que é o modo de sobrevivência? O modo de sobrevivência é um estado neuroemocional, né, que é crônico, que a gente já vive esse estado neuroemocional de forma automática, de forma instintiva. A gente nem pensa mais, a gente só reage, a gente só faz, só vai lá e faz, né? Aonde a mulher, ela acha que ela tem que estar sempre resolvendo urgências,
A gente nunca consegue se programar, está sempre apagando incêndio. Não tem programação, não tem elaboração. A gente, às vezes, até se elabora, mas sempre surge algo de última hora para a gente resolver. E eu quero aproveitar, vou fazer um parêntese aqui rapidinho, né? Vocês que estão aqui, se você sabe de alguém que precisa estar nesse workshop, já compartilhe o link, né, que está lá no grupo, compartilhe com essa pessoa, né, ativem as meninas que estão no grupo para elas entrarem no workshop, avisa para elas, olha, já começamos, né, vem com a gente, entra com a gente aqui nessa jornada, tá bom? Já avisa para elas não perderem nada. Então, aquelas pessoas que vivem, aquelas mulheres que estão sempre resolvendo urgências, sabe aquela mulher que está sempre sobrecarregada, está sempre atrasada, está sempre fazendo muito, mas não conseguiu dar conta de tudo que precisava dar conta, não é? E a gente às vezes faz, né, aquela mulher que está sempre em busca, né, de fugir da dor, por isso ela procrastina, né? Fugir da rejeição, e por isso ela tem dificuldade muitas vezes de dizer não. Às vezes ela tem dificuldade, ela está sempre em busca de agradar as pessoas porque ela tem receio de ser rejeitada. Ou aquela pessoa que está sempre lutando contra a escassez e por isso ela está sempre produzindo. O tempo inteiro ela precisa estar produzindo, ela não pode se dar o descanso, ela não pode relaxar em nenhum momento, porque ela está sempre com receio, com medo da escassez. Ela tem que manter tudo funcionando ao mesmo tempo. E aquela mulher que fala, eu tenho que dar conta de tudo, eu estou sobrecarregada, eu estou cansada, se eu não fizer, ninguém faz. Isso são frases típicas de mulheres que estão vivendo a jornada não da excelência, não da vida de plenitude, não de uma vida abundante, mas de uma vida de sobrevivência. Esses dias eu postei sobre o posicionamento, uma reflexão que eu tive sobre o posicionamento de Jesus, né, em que ele começa a ser confrontado por que ele cura um homem no sábado. Porque para eles não era permitido, né, curar alguém no sábado, fazer determinadas ações no sábado. E Jesus havia curado um homem no sábado. E aí ele diz assim, que muitas vezes as pessoas estão ali tentando agradar, tocando flauta nas praças, e como se fossem crianças tentando sempre agradar as pessoas, mas as pessoas é muito difícil de serem agradadas. E aí Jesus, ele entende que aquele ambiente, ele confronta aquelas pessoas e ele se retira daquele ambiente, porque ele entende que aquele ambiente é um ambiente tóxico. Quando Jesus sai daquele ambiente, Jesus não está fugindo do ambiente, Jesus está simplesmente protegendo a emoção dele e protegendo a missão dele. E quantas vezes a gente se permite estar em ambientes tóxicos, a gente se anula estando em ambientes que a gente sabe que não nos fazem bem, a gente se mantém ali, porque muitas vezes a gente está tentando evitar uma dor, um sentimento de rejeição, porque já vivemos uma história, né, de abandono, e deixamos de nos proteger emocionalmente, né? Então, a mulher que ela está no modo sobrevivência, ela não vive, ela administra crises, tá? Então vamos lá, porque tantas mulheres, e eu vou passar por isso aqui muito rápido, tá? Porque isso aqui é uma introdução, não é uma introdução rápida, mas é uma introdução, tá? Porque tantas mulheres entram em modo sobrevivência, tá? Muitas delas são por causa de feridas, mágoas, marcas que não foram processadas, que não foram bem elaboradas, como a rejeição, abandono, traição, né? Crescer tendo que dar conta de tudo. Pessoas que cresceram num ambiente emocional que levava ela extremamente ao limite, ou que ela não era vista, que ela não era valorizada, ou que você teve traumas que não foram resolvidos, ou ambientes onde você sofreu rejeição, ambientes onde você sofreu algum tipo de abuso, ou ambientes onde houve abandono, não é? E como resultado, você acaba se posicionando de uma forma em que você não quer depender de ninguém. Você acha que você tem que fazer tudo. E aí você cria uma história na sua cabeça de que se você não fizer, ninguém vai fazer por você, porque você já foi abandonada, rejeitada, e você teve que fazer por você mesma.
Você foi traída e você teve que fazer por você mesma. E a gente vai criando essas histórias e vai repetindo essas histórias dentro da nossa cabeça. Não é verdade? Então, muitas vezes, a mulher entra no modo sobrevivente porque ela tem feridas, ela tem marcas emocionais que ainda não foram elaboradas, não foram tratadas e ainda são disfuncionais. São registros disfuncionais dentro da sua memória afetiva, tá? Então, quando essa memória ela é ativada, você vai reagir de acordo com aquilo que você registrou, assimilou, com aquela história que você contou para você. E você vai repetindo sempre o mesmo ciclo e se mantendo no ciclo da sobrevivência. E, normalmente, essas histórias são histórias que a gente se convenceu de quando a gente ainda era criança. Quando ainda éramos pequenos e a gente não tinha a mesma maturidade que temos hoje. Que a gente não tinha a mesma autonomia que temos hoje. Talvez você era criança, ou você era adolescente, e não tinha a mesma autonomia na época para você conseguir processar essa informação e essa emoção. E você não sabia como lidar com o abandono, você não sabia como lidar com a rejeição. Mas hoje você já não é mais aquela criança desprotegida. Hoje você é uma mulher. E hoje já não se justifica mais você agir e ter o mesmo posicionamento e o mesmo comportamento daquela criança que foi ferida no passado. Então vamos lá. Outro motivo por que tantas mulheres entram no modo sobrevivência, né? Elas cresceram em ambientes inseguros, onde elas não eram acolhidas, onde elas sofriam críticas constantes. Elas não eram aceitas, elas eram criticadas. As falhas delas eram sempre lançadas no seu rosto. Às vezes até os acertos não eram valorizados. Né? Então, era um ambiente de muita desvalorização. E, normalmente, pessoas que crescem num ambiente como esse de desvalorização são pessoas que elas ficam se esforçando muito para não falhar. Elas têm dificuldade de pedir ajuda porque elas não estavam num ambiente onde, ao pedir ajuda, elas seriam bem vistas. Muito pelo contrário, se elas pedissem ajuda, elas seriam julgadas, elas não seriam acolhidas, seriam criticadas. Então, ela aprendeu a não pedir ajuda e aprendeu a viver sozinha. Ela não era valorizada, não é? E são mulheres que normalmente têm muita dificuldade, inclusive até de descansar. E eu vejo que tem muitas mulheres que sentem culpa até quando elas param para descansar. Elas se sentem culpadas, né? E isso é algo realmente muito perigoso. Tem pessoas que dizem assim, você estava dormindo. Não estava dormindo, não estava dormindo. Qual é o erro? Qual é o agravante? Qual é o problema de você estar descansando se você está entendendo que o seu corpo precisa de descanso? Se o seu corpo precisa de descanso, você ir descansar significa que você está sendo maduro o suficiente para entender a linguagem do seu corpo, entender a necessidade sua física ou emocional. E o descanso faz parte do processo. Quando Elias pode acompanhar ouvindo mesmo, tá? Fica aí com fone de ouvido que o conteúdo vai entrando e vai fazendo diferença, né? Vai trazendo resposta. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade de entender as nossas necessidades, de perceber as nossas necessidades, porque nós fomos obrigadas a sempre passar por cima das nossas necessidades, sempre nos anular para sermos aceitas em alguns ambientes. E a gente precisa aprender a se perceber. E às vezes, quando a gente analisa, né, quando a gente insere a memória afetiva da infância, na infância a gente assimila algumas experiências como se vulnerabilidade fosse estar numa posição de risco, o nosso feminino fica comprometido. E aí a gente começa a viver num modo que não é o modo feminino que gasta, a gente silencia o nosso modo feminino e isso começa a drenar muito a nossa energia. A gente perde a nossa criatividade, a gente perde a nossa sensibilidade, a gente vai perdendo muitas características que são importantes para nós vivermos realmente o pleno desempenho das nossas capacidades, das nossas funções. E a gente às vezes não aprende a se blindar.
né? Então, quando a gente cresce num ambiente que a gente acha que não pode ser vulnerável, a gente acha que pode controlar, a gente tem que controlar tudo, a gente tem que ter tudo sobre o nosso controle para a gente se sentir segura. E aí nos tornamos mulheres controladoras, que queremos controlar a nossa família, queremos controlar os nossos filhos, nossos maridos, a gente tem que ensinar, não controlar. A gente quer controlar tudo, a gente não relaxar um minuto. E eu digo isso por experiência própria, né? E a gente acha que tem que dar conta de tudo. Que se a gente não fizer daquele jeito, ninguém vai fazer como a gente. Às vezes a gente tem que deixar ser feito, não exatamente como a gente quer, mas dar o espaço para que as pessoas façam, exatamente para a gente conseguir dividir tarefas. O controlador, a mulher controladora, ela tem dificuldade de dividir tarefas. Tem uma frase do Steve Jobs que ele diz assim: foque naquilo que você é bom, o resto delegue. E nós, mulheres, queremos fazer tudo, queremos dar conta de tudo, não queremos delegar nada. Achamos que a responsabilidade de manter a casa em ordem é nossa. Não, a responsabilidade de administrar o lar é nosso. A responsabilidade de manter a casa em ordem é de todos. Porque se todos vivem na casa, todos têm que cooperar. Se todos comem, todos também têm que ajudar a cozinhar. Se não pode, então cria-se uma estrutura de cooperação que seja funcional. Se todos usam a casa, sujam a casa, todos têm a responsabilidade também. Por que o fardo tem que ficar só sobre a mulher? Não, a mulher ela é a administradora do lar. Ela cuida, ela gerencia. Ela é a gestora. Quando a gente pensa em alguma mulher que está gerenciando uma empresa, né, a gente pensa logo assim, ela é gestora de uma empresa. A gente pensa logo, essa mulher tem muitas pessoas debaixo do comando dela, que ela dá orientações, que ela diz o que a pessoa tem que fazer, que ela entende, olha, essa pessoa aqui é boa nisso, então eu vou colocar ela nessa posição. E isso é o papel de uma boa gestora, né? Por que a gente não tem sido boas gestoras dentro da nossa casa? Por que a gente não consegue ser boas gestoras dentro no nosso emocional? A gente não consegue perceber e gerenciar as nossas emoções. Esse papel, essa capacidade de gerenciar, nós temos de forma abundante dentro de nós. E a mulher de Provérbios fala sobre isso claramente, porque a mulher de Provérbios era uma mulher multifunções, multitarefas. E ela era boa em tudo aquilo que fazia. Ela era uma excelente gestora. Ela era uma mulher que negociava, ela era empreendedora, mas ela também administrava o seu lar, ela supria a sua casa, ou seja, ela desempenhava inúmeros papéis. Essa é uma capacidade nata da mulher. Nós conseguimos fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque por que existe uma diferença, inclusive, na formação do crânio do homem e da mulher? Os lóbulos, a separação do lóbulo do hemisfério direito e esquerdo do homem e da mulher tem uma separação um pouquinho maior. O homem é um pouquinho mais afastado do que o da mulher mais próximo, ou seja, as informações passam com mais velocidade, por isso a mulher consegue fazer mais coisas e responder, raciocinar com mais velocidade do que o homem. Por outro lado, né, o homem, ele acaba tendo mais objetividade, mais clareza, porque ele vai processar de uma forma mais racional, vai tomar mais tempo aquilo para processar, mas vai ser mais racional. O nosso não, ele vai ser mais rápido, acelerado, mas também vai vir, né, mergulhado por muito conteúdo ali também emocional, né? Então, vamos lá. Outro fator que faz com que as mulheres entrem no modo sobrevivência, a masculinização por necessidade, né? Mulheres que acabam tendo que se tornar provedoras do lar. Muitas mães solos entram no modo sobreviventes porque elas tiveram que assumir sozinhas o cuidado da sua casa, da sua família, o papel dela, o papel da ausência da figura masculina, né? E ela acaba, por conta disso, ela está exercendo um papel que não é dela, ela entra no modo de sobrecarga, e o cérebro automaticamente entra no modo de sobrevivência, que é para economizar energia. E aí ele vai criar padrões funcionais, mecanismos de defesa para proteger a energia dessa pessoa, ou seja, uma pessoa que vai provavelmente, né, ser muito controladora. São mães que são extremamente protetoras, porque elas querem suprir uma ausência, então elas se tornam extremamente protetoras, porque elas têm medo, porque elas não sabem se vão dar conta de gerar aquela proteção, porque o papel protetor é do homem, e esse papel está ausente no momento.
não é? Então, elas começam a desenvolver modos de sobrevivência. E aí elas vão entrando no quê? Numa exaustão. E o protagonismo dessa pessoa, ela fica comprometido. Ela não consegue alcançar o seu potencial máximo porque ela está sempre no limite, ela está sempre resolvendo urgência, ela está sempre cansada, sobrecarregada, ela está sempre vitimizada por muitos mecanismos de defesa. E ela acha que ela tem que ser forte o tempo todo, ela acha que ela tem que fazer tudo, ela não pode parar, ela não pode descansar, ela tem que dar conta. E aí são muitas histórias que a gente vai contando para a gente vai repetindo essas histórias. Você já ouviu falar que uma história repetida diversas vezes, ela acaba se tornando uma verdade? Você já percebeu o mentiroso? O mentiroso, ele vai mentindo, mentindo, mentindo tanto que chega uma hora que nem ele sabe o que é verdade, o que é mentira, porque ele acaba se convencendo, não é? Então, essa é uma realidade, gente. E às vezes a gente já mentiu tanto para a gente mesmo, a gente já contou tantas histórias para a gente que a gente já se convenceu disso e vive isso como se fosse uma verdade. Eu quero lhe dizer, você não tem que dar conta de tudo. Não é sua obrigação dar conta de tudo. A nossa responsabilidade não é dar conta de tudo. A nossa responsabilidade é frutificar. A nossa responsabilidade não é fazer tudo sozinha. É aprendermos também a confiar. A nossa responsabilidade, muitas vezes, não é sair correndo, desesperada para fazer as coisas e não ter tempo para nada, estar sempre fazendo, movendo, controlando. Quando Deus nos ensina que muitas vezes o que a gente tem que fazer é confiar, é esperar. Dura coisa me pedistes quando, às vezes, disse a uma mulher, no modo sobrevivência, para ela esperar. Espera. Ou coisa difícil é para a mulher, no modo sobrevivente, aprender a esperar. É muito difícil, é doloroso esperar. Como assim esperar? Esperar o quê? Eu não consigo esperar, eu não sei que programação mental é essa de esperar. Eu quero fazer. Eu tenho que fazer agora, eu tenho que resolver agora. Eu tenho que agir agora. Eu tenho que, sabe, eu preciso de uma solução, de uma resposta agora. Eu não vou conseguir dormir enquanto não tiver com isso solucionado. Então, muitas vezes as mulheres entram no modo sobrevivência por problemas emocionais não resolvidos, por crescer em ambientes disfuncionais ou por assumirem papéis que não são seus. E aí a gente vê quais são os sintomas. E eu quero ver se você se reconhecer em algum desses sintomas, você vai jogando um joinha aí, tá? Sintomas emocionais, irritabilidade. Culpa ao descansar. Vazio, mesmo sendo produtiva, se sente vazia, sem realização. Eita, gente! Voltando. Mentais, pensamento acelerado, não consegue relaxar. A mente está sempre trabalhando. Até para dormir é difícil. Contar carneirinho é um crime, porque você não consegue contar, né? Porque não dá para desacelerar. Dificuldade de delegar tarefas. Medo de perder o controle. Olha só. Comportamentais. Quais são os sintomas comportamentais? Se sente sobrecarregado ou se sobrecarrega. Assume coisas que diz sim quando deveria dizer não. Ainda existem muitas mulheres que têm dificuldade de dizer não e acabam se sobrecarregando. Se anula para evitar um conflito. Não celebra as suas conquistas. Gente! Ora, mas não descansa em Deus. Olha os espirituais agora, né? Olha o que eu falei sobre esperar, né? Serve, mas não se sente nutrida. Produz, mas não frutifica com leveza. Produz, mas está sempre. Não é nada leve, é sempre sobrecarregado, é sempre pesado, sempre difícil, não é? Esses são sintomas aí de mulheres que estão no modo sobrevivência. Se você se encontrou, né? Inclusive, nós temos também um exercício. Quem já fez, eu vi que tem gente que me mandou mensagem que já estava fazendo antecipadamente, já estava fazendo o diagnóstico terapêutico, né?
Quando a Luísa falou, quando não são as três, né? Infelizmente, às vezes você passou, né, por essas três realidades. Você teve que assumir um papel que não era seu, você cresceu num ambiente que era disfuncional e você tem muitos traumas ainda, né, emocionais que ainda não foram resolvidos, que ainda não foram processados. E aí, obviamente, né, você entra no modo sobrevivência. E aí você quer começar o ano cheio de metas. Ah, eu quero fazer isso, aquilo, outro. Se vocês olharem aqui, né, atrás de mim, vocês vão ver aqui, ó, né, o meu Fate Board. Quem estava no último workshop, né, acompanhou, né, o processo para você criar, né, e a importância de você fazer com que o seu cérebro visualize, você criar esse cenário do que você quer conquistar. Mas não adianta, gente, a gente criar metas. A gente se criar objetivos, se o nosso emocional não acompanhar e se a nossa mente também não for reprogramada para viver essa realidade. E aí, muitas vezes, as mulheres falham e não conseguem avançar porque elas não conseguem viver um posicionamento adequado. E eu vou já dizer para vocês o que é posicionamento. Posicionamento é identidade, fé e decisão conectados. Mas a gente vai chegar lá. Então, vocês receberam aí material de apoio? Quem recebeu, quem não recebeu material de apoio? Está lá no grupo do WhatsApp. Tá? No grupo do WhatsApp, nós temos o material de apoio disponível para vocês. Tá? E esse material de apoio é o diagnóstico terapêutico. E ali você vai ter uma escala que vai de 0 a 3. Então, por exemplo, no bloco 1, quem está aí com seu material de apoio, né? Acompanha aí comigo que eu vou orientar vocês como que vocês vão fazer, tá bom? Não conseguiu acessar. Conceição, veja lá no grupo, tem ali, ó, a gente postou o PDF em cima ali, só é você clicar em cima do PDF. Senão eu vou pedir para a Vanessa, aqui da nossa equipe, enviar de novo. Tem alguém com áudio ligado, se puder desligar, eu agradeço. Vanessa, reenvia o PDF, por favor, que está lá no grupo, para quem não conseguiu acessar. E aí, ó, diz assim, ó, qual é a escala que a gente vai usar? Vai de 0 a 3, tá? Quando você não tem nada desse sintoma, você vai colocar 0. Se você tem esse sintoma, às vezes, você vai colocar 1. Se esses sintomas são frequentes, você vai colocar 2. E se sempre você tem esses sintomas, você vai colocar número 3. E depois você vai respondendo com a numeração. E no final, você vai somar essa numeração para saber quanto vai dar. Tá? Então, estado interno, por exemplo, que é o bloco 1. Sinto culpa quando descanso. Quem é que se sente culpada quando tira um tempo para si para descansar? Que não sabe trabalhar o merecimento. Esses dias eu fiz uma postagem sobre merecimento, né? Saí sozinha, eu fui sozinha para um lugar que eu queria ir, comer uma coisa que eu queria comer. Teve até alguém que brincou na rede social e disse assim: esse merecimento de comer uma coisa gostosa, eu não posso fazer porque eu engordei tantos quilos, né? Então já não posso praticar esse merecimento. Digo, então pratica outra. Faz uma viagem, vai para um lugar, vai para um cinema, vai fazer alguma coisa que você queira fazer, vai sair com as amigas, né? Trabalhar o merecimento, fazer algo que você gostaria de fazer. Então, se você se sente culpada quando você descansa, então você vai. Em que nível de culpa você sente? Frequentemente, sempre que você descansa, você se sente culpada? 3. Se frequentemente você se sente culpada, você vai colocar 2. Né? Se você se sente culpada, às vezes, você coloca 1. Se você não se sente culpada por descansar, coloca 0. Tenho dificuldade de sentir prazer nas coisas que eu faço no dia a dia, ou seja, eu faço tudo tão no automático, eu não sinto prazer em nada, eu não sinto mais satisfação em nada. Sente, esse sentimento de não sentir prazer é frequente, então marca 2. Se é sempre, marca 3. Se é de vez em quando, marca 1. Vocês estão entendendo como é que é para fazer? Porque depois vocês vão fazer essa análise. Tá bom? Vocês vão fazer essa análise para vocês perceberem, né? E quais os sinais e que áreas que vocês precisam trabalhar, né? Às vezes penso que o fato de descansar não estou sendo produtiva. Aí vai depender, porque se você está produzindo, se você está alcançando resultados, mas você ainda assim se sente culpada ao descansar, é disfuncional. Agora, se você está descansando
e não está conseguindo produzir, isso pode ser procrastinação. Então, entendeu? Tem que ter muito cuidado, por isso que vocês têm que ser sinceras na resposta, tá? Assumo responsabilidades que não são minhas. Se você assume responsabilidades que não são suas, frequentemente marca 2. Se é sempre, marca 3. Se às vezes, marca 1. Se você nunca assume responsabilidades que não são suas, você já praticou o não, tá ótima no não, marca 0. Tenho dificuldade de pedir ajuda, me sobrecarrego para evitar conflitos, me anulo para manter a paz, vivo em alerta emocional, tenho medo de perder o controle, né? Vocês estão aí acompanhando o material diagnóstico, né? Então vamos lá. Produzo muito, mas me sinto vazia. Não consigo celebrar as minhas conquistas. Sinto que estou sempre correndo atrás. Está sempre atrasada, está sempre, sabe, tendo que buscar alguma coisa, porque você está sempre se sentindo vazia. Então, vocês têm que ter muito cuidado de observar essas nuances quando forem responder. Por exemplo, não celebre minhas conquistas. Às vezes, você desejou tanto uma coisa que quando se cumpriu, você já está tão focado em outro problema que surgiu, um outro problema, sabe, que apareceu, que você nem conseguiu celebrar a sua conquista. Talvez o seu filtro, o seu olhar, o seu posicionamento esteja voltado a sempre valorizar mais o problema do que as conquistas. Então, muito cuidado com esse tipo de posicionamento de que só foca no problema e não foca nas vitórias, não foca nas conquistas, não foca em resultados. Mesmo que sejam resultados pequenos, você precisa aprender a celebrar. Aquilo que você não celebra, você não tem direito a ter de volta, e o teu cérebro vai entender isso. Ele vai entender que o objetivo não é ficar feliz com as conquistas, o objetivo é resolver problemas. E aí você vive sempre no modo de urgência, você não vive. Você só sobrevive, tá? Então, muito cuidado. E aí, de 0 a 10 pontos, o feminino está ativo, mas precisa ter uma atenção preventiva. De 13 a 24 pontos, sobrevivência funcional. Está no modo sobrevivência, mas ainda está ali, né? Ainda está funcionando um pouco feminino. De 25 a 36, a sobrevivência é crônica. Você vive completamente no modo sobrevivência. 37 ou mais é alerta emocional, risco de esgotamento, e você precisa realmente procurar ajuda. Você precisa de acompanhamento, porque o risco de você entrar numa crise de ansiedade ou num quadro depressivo é muito grande. Tá? Então, esse diagnóstico não vai definir quem você é só para te ajudar a você ter um pouco de reflexão sobre o teu estado. E no final, você vai fazer o quê? Diz que não tem acesso ao documento. Gente, então eu vou fazer o seguinte, depois eu vou repostar novamente. A gente vai repostar novamente no grupo, porque vocês não vão fazer agora, eu só estou explicando. A gente reposta novamente o PDF no grupo, tá? Vou pedir aqui para repostarem o PDF para vocês no grupo. E aí vocês façam, porque vocês só vão fazer mesmo, tá? Depois que o workshop terminar. Então, fiquem tranquilas, tá? Fiquem tranquilas que vocês vão receber e vão ter tempo hábil para fazer, tá bom? Então, não se desespere, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Calma, sem aceleração. Vamos lá. Continuando aqui. Tá todo mundo comigo? Tá todo mundo aí? Ó, a Vanessa disse que já postou lá no grupo o PDF. Ótimo. Então, seguimos a jornada, vamos seguir adiante. Então, vamos lá. Esses são os sintomas. E aí, depois você vai fazer essa reflexão com mais calma e vai perceber como é que está o teu cenário, como é que está o teu, né, o teu estado atual. Esse exercício é exatamente para você perceber o teu estado atual e qual é o teu estado desejado. Então, vamos lá. Eu quero que você pare um pouquinho aí, tá? Num momentinho só. Eu quero que você feche agora. Todas as mulheres aqui no grupo, você vai fechar os seus olhos agora. Era a mulherada toda agora de olhos fechados. E você vai pensar o que é sucesso profissional para você. Reflita, o que é sucesso profissional para você? Pense também
Que se você tivesse dinheiro hoje, o que esse dinheiro faria para melhorar a sua qualidade de vida, da sua família? O que é dinheiro hoje para você? Na sequência, você vai pensar o que é família para você? Diga aí. O que família representa para você hoje? Tanto a família que você construiu, como a família de onde você nasceu. O que é a família de onde você veio, de onde você se originou? A família onde você foi formada, a família onde você foi gerado. Qual é essa ideia de família que você tem? E a família que você está construindo hoje? Qual é a ideia de família que você tem? Agora pense também sobre o que a sociedade, as pessoas, comunidades representam para você. Pensou? Agora abre o seu olho e diga para mim. Como você se sente? Você tem que começar a analisar como você se sente em relação ao sucesso. Como é que eu me sinto em relação ao sucesso? Como é que eu me sinto em relação ao meu fate board? Quando eu realizar um sonho que está dentro, eu coloquei inclusive aqui o meu fate board, né, impresso aqui para vocês nesse slide. Como é que você vai se sentir em relação ao seu sucesso profissional? Como é que você se sente hoje em relação ao dinheiro? Você acha que o dinheiro é algo difícil de se ganhar? Responde para mim. Quem acha? Seja sincera. Quem acha que dinheiro é algo difícil de ganhar? Teve uma corajosa que colocou um joinha. Duas colocaram joinha. Três colocaram joinha. Vamos lá. A maioria das pessoas acha que dinheiro é algo difícil de ganhar. E aí eu já te digo que é um mindset errado. É um posicionamento errado. A identidade que você construiu dentro de você sobre o dinheiro é errada. Porque quem pensa em ganhar, normalmente, é a criança que quer ganhar alguma coisa, quem quer ganhar um presente, é o mendigo que quer ganhar o dinheiro na rua. A gente pensa em ganhar dinheiro, a gente já está com o mindset errado, porque dinheiro não se ganha, dinheiro se gera. E tem muitas pessoas que têm uma identidade errada sobre muitas coisas, porque contou histórias erradas para si mesma. E porque essas histórias estão prevalecendo dentro delas, elas se posicionam de maneira difícil. Elas têm uma relação difícil com o dinheiro. Ah, porque minha família é difícil, eu cresci numa família difícil, eu não vou conseguir construir uma família sólida, porque eu não tenho uma base, eu não tenho referência. E a gente conta histórias que a gente vai se enganando. A gente vai mentindo para a gente mesmo e vai se posicionando, criando a nossa identidade equivocada, baseado nisso. Quando, na verdade, a nossa essência é uma essência de força, é uma essência de resiliência, e que a gente pode construir algo novo, porque o poder da mulher está sobre. As mulheres têm o poder de edificação. O que é edificação? É construir algo que não existe. A edificação é a base de uma construção nova. E Deus deu à mulher o poder de edificar. A mulher sábia, ela edifica. A mulher tem o poder de construir coisas novas. Então, ainda que você não tenha tido essa experiência, ainda que você não tenha tido essa vivência, você pode construir algo novo, você pode criar essa identidade, você pode criar esse posicionamento. E aí você precisa se perguntar: como eu me sinto em relação ao dinheiro, como eu me sinto em relação ao sucesso profissional, como é que eu me sinto em relação à minha família? Que histórias você está contando para você? Como eu me sinto em relação à sociedade? Eu me sinto pequena, eu me sinto usada, sabe? Eu me sinto rejeitada, eu me sinto abandonada, eu me sinto descredibilizada. É assim que você vai se posicionar. Por quê? Porque é assim que você se sente. É essa identidade que você criou. E você precisa desconstruir isso, construir novas histórias dentro da sua cabeça, contar histórias que realmente fortaleçam e conhecer a palavra e construir novas histórias que venham fortalecer a tua identidade. Então, o teu estado atual hoje,
é resultado de muitas histórias equivocadas que você tem contado para você até hoje. Eu não consigo aprender. Tem gente que diz assim, mas eu queria muito aprender inglês, mas eu não consigo aprender, é muito difícil. Você se convenceu que é difícil? Quem é que vai te provar o contrário? Só você pode se provar o contrário. E, na verdade, o inglês foi escolhido como idioma mundial exatamente porque ele é um dos idiomas mais fáceis do mundo. Você sabia disso? E eu tive essa perspectiva quando nós fomos morar nos Estados Unidos com nossos filhos ainda pequenos. E o nosso filho caçula, ele ainda não falava quando nós fomos morar nos Estados Unidos. E aí ele demorou um pouco mais a falar, eu fiquei preocupada, levei ele na pediatra, ela disse assim, olha, mãe, vocês estão dentro de... vocês são uma família que estão vivendo uma família bilíngue, né? Que ele aprende, todo ao redor dele só fala inglês e vocês só falam em português com ele. Então ele está aprendendo os idiomas, depois ele vai decidir que idioma que ele vai falar. E realmente, quando ele começou a falar, ele decidiu falar, e ele começou a falar em inglês. E aí eu dizia, bom, inglês ele vai aprender de qualquer forma, porque ele vai para a escola, vai aprender inglês, ele vai assistir TV, vai aprender inglês, os amigos deles todos vão falar inglês. Eu tenho que manter o português dele. E aí eu dizia, em casa você tem que falar português. E ele disse, aí eu falava com ele em português, ele entendia e respondia em inglês. Eu disse, em inglês não, em português. E aí uma vez ele veio me pedir água, né? Que eu tô aqui com a minha aguinha, vou já beber. E eu disse assim, o que você quer? Ele falou, water. Water. Aí eu falei, water? Não, você vai dizer em português. Como é que é água, como é que é water em português? Aí ele disse, water. E eu percebi com aquela dificuldade que ele tinha em pronunciar água, que para a gente parece tão fácil, porque a gente cresceu nessa ambiência, a gente cresceu com esse idioma, a gente cresceu com essa língua, né? Para a gente é fácil, mas a nossa língua, o nosso idioma é extremamente difícil. E a gente conta histórias que a gente não consegue aprender. E a gente se convence disso, a gente se conforma, porque é mais sábio para o nosso cérebro, é mais confortável para ele escolher o caminho, né, que vai economizar energia. Para que você vai se esforçar? E aí depende do quê? Do nosso posicionamento. Como eu vou me posicionar? Se eu acho que uma meta minha é extremamente inalcançável, eu me convenço disso, eu não vou conseguir me posicionar de forma a executar aquilo. Quase quebrei o dente bebendo água. Vamos lá. Né? Avançando aqui. Não consigo aprender, não sei lidar com dinheiro, né? Não sou amada, não sou capaz, não consigo prosperar. São histórias que a gente vai contando e a gente vai tentando, a gente se convence disso. Né? E aí eu quero passar um exercício extra para vocês. E esse exercício eu vou querer que vocês coloquem, eu vou abrir o grupo mais tarde, e eu vou querer que vocês coloquem para vocês poderem partilhar essa vivência e mostrar para outras mulheres que não são só elas que passam por essas dificuldades. Você vai anotar histórias que você tem contado para você. E que impacto emocional elas têm trazido sobre a sua vida. Combinado? Porque quando a gente partilha a nossa vivência, a nossa experiência, a gente inspira outras mulheres. E o nosso objetivo aqui é criarmos uma comunidade de mulheres que estão comprometidas em voltar à sua essência, resgatar o seu feminino, resgatar o seu potencial de merecimento, resgatar a sua identidade, resgatar a sua capacidade de viver plenamente, de executar os seus sonhos, os seus projetos. Então, vamos lá. Você vai anotar histórias que você tem contado para você e o impacto emocional que essas histórias têm causado na sua vida. Até para ajudar outras mulheres a também conseguirem viver essa análise. Muitas vezes eu contei a história para mim mesma de que eu não conseguia ser uma empreendedora. Eu não conseguia empreender. Que meu papel era sempre trabalhar para alguém, ser uma psicóloga CLT. Trabalhando numa empresa, trabalhando para o governo, trabalhando para um hospital, que eram coisas que eu gostava de fazer, mas empreender nunca. Empreender era a característica do meu esposo. Eu me convenci de que eu não sabia vender. E eu percebi, ao longo da minha jornada, que até para você trabalhar como CLT, você teve que vender a imagem de que profissional que você é.
Para você ter um posicionamento dentro do mercado de trabalho, você também tem que mostrar, vender a ideia de que profissional que você é e teu potencial para que você seja valorizado. Tudo na vida corre em torno realmente daquilo que você, da imagem que você externa para as outras pessoas. Na época da pandemia, todos os dias eu me esforçava, ainda que eu não pudesse sair para trabalhar, todos os dias, mesmo de casa, eu me vestia como se eu fosse trabalhar. Eu me arrumava, como se eu querendo estar pronta para a vida. Será que todos os dias eu me posiciono para a mulher que eu quero ser? Eu acordo e me visto como a mulher que eu quero ser? Eu falo como a mulher que eu quero ser? O que você está ensinando para o seu cérebro? Que posicionamento você está ensinando para o seu cérebro? De vitimista? De lamentadora? De sofredora? De sobrecarregada? De cansada? De improdutiva? De procrastinadora? O que você está ensinando para o teu cérebro? Qual é o teu estado atual hoje? E aí a gente tem que entender qual é o nosso estado desejado. O nosso estado desejado, a gente vai falar sobre. Aqui a gente está falando sobre posicionamento. Da sobrevivência para o protagonismo. Eu quero, então, qual é o meu estado desejado? Eu quero sair do modo sobrevivente, eu quero entrar no modo protagonista. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender que posicionamento tem a ver com a minha identidade. Qual é a tua identidade que você tem carregado hoje? E eu quero trazer aqui duas exemplificações bíblicas. O primeiro exemplo bíblico que eu quero trazer é o exemplo de Esther. Quem era Esther antes de se tornar rainha? Esther era órfã. Esther era estrangeira. Esther vivia na casa do seu tio, Mordecai. Esther poderia ter se posicionado como uma menina que cresceu sem pai, sem mãe. Uma menina que cresceu sem terra, longe do seu povo, longe da sua cultura, sem identidade. Mas qual foi o posicionamento de Esther? Esther decidiu se posicionar. Quando ela foi chamada, ela teve uma oportunidade, ela decidiu se posicionar naquele lugar e dizer assim: eu não sou rainha, mas eu me permito. Eu me permito ser preparada para ser uma rainha. Será que você está se permitindo ser preparada para ser uma rainha? Será que você está permitindo ser preparada para governar? Que história você está contando para você? Ah, eu sou órfã, eu sou estrangeira. Eu vejo muitas mulheres aqui que são estrangeiras que vivem aqui em Portugal e dizem assim: ah, não, aqui a gente vive de subemprego, eu não posso exercer minha carreira aqui, eu não posso pensar em prosperar. Gente, isso é uma mentira. E muitas pessoas contaram essas histórias para si mesmas por tantas vezes. Ah, porque aqui em Portugal imigrante não tem espaço, não tem vez. Imigrante aqui é só trabalho escravo. E as pessoas se convencem dessas histórias e elas deixam de prosperar, elas deixam de progredir. Elas deixam de governar, elas deixam de avançar, elas são vencidas pelo medo, elas se paralisam. Esse é o posicionamento que elas tomam, porque essa é a identidade que elas carregam. Sou uma imigrante. Não, você é filha do rei. Quando os patriarcas foram imigrantes na terra, eles confiavam em Deus, eles dependiam de Deus e eles prosperavam. Diz a Bíblia que eles prosperavam abundantemente por onde eles passavam, de tal maneira que os povos se sentiam ameaçados por eles. Abraão, quando saiu com seu sobrinho Ló, eles prosperaram tanto que não tinha espaço mais para eles viverem na mesma terra. Abraão tinha tanta convicção de governo na vida dele, de Deus na vida dele, que ele disse assim: ela pode escolher. Ló, dando uma desperta, eu vou escolher logo o pasto verde. Vou escolher logo aquele melhor cenário. Abraão, sem medo, disse assim: vai lá, meu filho, vai. Porque não tinha escassez na alma de Abraão. Não tinha. E aí ele foi começar a jornada dele para o outro lado. Cavou um poço, não deu água, cava outro. A gente às vezes cava um poço, não deu água. Ai,
Não deu certo. Minha ideia de negócio não deu certo. Vou desistir. Você sabia que a maioria dos milionários, para conseguirem se tornar milionários, eles faliram pelo menos 5 vezes? Eles enfrentaram a falência. Às vezes você vai cavar poços que não vai dar água. Você vai desistir? Não, você precisa da água, mulher, para sobreviver. Então você tem que continuar cavando, mas não no modo sobrevivente, no modo governante. Esther se permitiu ser colocada num lugar, numa ambiência que fosse construir ela como uma rainha. Preparar ela como uma rainha, mas ela não negociou a essência dela. O texto diz que Esther era uma mulher que agradava as pessoas. Era uma mulher que as pessoas tinham prazer de estar com ela, ela conquistava as pessoas. A mulher, quando ela está empoderada do seu feminino, ela é uma mulher que conquista as pessoas, ela é agradável, as pessoas têm prazer de estar com ela. Ela muda a ambiência, ela é admirável, ela fala com fluência. Ah, mas eu não sei falar bem. Será que talvez você não saiba falar bem porque está te faltando repertório? Você precisa ler mais livros, você precisa buscar mais desenvolvimento? Já pensei até, dentro da nossa comunidade de mulheres em essência, que está nascendo hoje aqui, fazer clubes do livro e trazer livros aqui para vocês, né? Para que vocês consigam aumentar o repertório de vocês. Se comunicar melhor, se comunicar mal quem não tem conteúdo para comunicar, quem não tem informação para passar, quem não se desenvolve pessoalmente. A gente investe em tanta coisa e esquece de investir em desenvolvimento pessoal. Esses dias eu vi uma pessoa dizer, mas para mim desprender 50 euros para o meu desenvolvimento pessoal. Gente, se você acha que você não vale 50 euros, por favor, você não entende quem você é, nem aonde você pode chegar. Então, às vezes, a gente não investe em comprar um livro. Não vou comprar esse livro porque está custando 20 euros. Por favor, se ele vai fazer diferença na sua comunicação, no seu repertório, na sua evolução, invista. Invista, mulher, invista em você. Assuma o seu papel como protagonista. Assim como a rainha Esther, que ela não era rainha, ela era Esther, ela era Hadassah. Era uma estrangeira, órfã, não tinha história, ela não tinha legado. A monarquia, se você parar para pensar, a monarquia é feita de quê? De história de legado, não é isso? Nasceu de quem? É filho de quem? Ele vai casar com fulano da linhagem de não sei da onde, não sei do quê, não sei da quanto. É assim que a gente entende da monarquia. A realidade de Esther é o oposto disso tudo. Ela podia chegar lá e dizer que eu não sou ninguém, eu sou uma estrangeira, eu sou uma órfã, não tenho nem pai nem mãe, não tenho linhagem, eu não sou de uma boa linhagem. Quem sou eu? Sou ninguém. E se vitimizar, se rebaixar, mas não, aquela mulher tomou posse da sua posição, ela foi lá quando ela foi chamada à presença do rei. Ela foi lá e fez a diferença. Por outro lado, existe um outro posicionamento que eu quero trazer para vocês, que também está na Bíblia, que é o posicionamento de Esaú. Esaú, ele tinha a posição de primogênito, não é? Ele nasceu como primogênito. Era um direito dele. Só que Esaú, ele era vitimista. Esaú era lamentador, né? Salvei até aqui algumas características, eu vou avançar aqui, ó. Ele era um homem cansado, ele se justificava emocionalmente, por isso ele vendeu o seu direito de primogenitura. Ele vendeu a sua posição, ele vendeu a posição porque ele estava cansado. E ele trocou, ele não valorizava a sua posição e trocou por um prato de lentilha. Talvez porque ele achasse que ele não pudesse perder a posição dele. E muitas vezes a gente tem perdido posições porque a gente não tem se posicionado. E alguém tem ocupado o nosso lugar. Tem sempre alguém pronto para tomar o teu lugar, se você não se posicionar. Mulher, se você não se posicionar dentro da tua casa, na tua aliança com teu esposo, com teu marido, de gerar uma ambiência agradável dentro da tua casa,
Tem mulher por aí que vai querer tomar a tua posição. Cuidado. Não pense que é como um lugar, que o casamento é como um lugar cativo, que não é. As histórias estão aí para provar que não é. Você tem que cultivar o teu relacionamento. Não pense que é porque é teu filho nasceu do teu ventre que ele sempre vai querer voltar para o ninho. Porque se você não gerar uma ambiência hoje, na hora que ele crescer e tiver autonomia e independência, ele vai querer, ó, voar para bem longe. E aí você vai sofrer, você vai sentir falta. É óbvio que vai chegar uma hora que os filhos vão crescer, vão casar, vão voar, mas eles sempre, quando a gente cria um relacionamento forte com os filhos, eles sempre vão ter prazer de estar com os pais. Ele vai trazer a esposa, ele vai trazer os netos, ele vai trazer todos para perto. Você não vai perder, você vai crescer, você vai alargar as tendas. Então, que ambiência que você está criando? Que posicionamento você está construindo? Um posicionamento de governo ou um posicionamento que você dá o seu lugar para outra pessoa? Esther não venceu porque estava pronta. Ela venceu porque ela se posicionou. E Esther é uma mulher tão bem posicionada que no momento, mesmo com medo de qual seria a reação do rei, ela decidiu colocar sua vida em risco com uma estratégia, porque ela não era boba, ela criou uma estratégia, ela orou, jejuou, pediu de Deus sabedoria, e Deus trouxe uma estratégia, ela foi lá, ela ganhou o rei pela barriga, né, pelo estômago. Ela se posicionou e ela salvou o seu povo. Será que a gente tem tido um posicionamento para salvar a nossa casa, para salvar a nossa história, para salvar o nosso legado, para salvar a nossa família? Que legado você tem construído? Que história você tem construído? Teu posicionamento vai dizer. Então, como sair do modo sobrevivente para o protagonista? A sobrevivente, ela precisa dar conta, ela acha que precisa. Ela tem medo de perder, ela está sempre controlando tudo, ela está sempre exausta, culpada. Mas a pessoa que ela quer entrar no modo protagonista, ela começa a escolher a sua ambiência, escolher as pessoas com quem ela convive. Falei aqui do exemplo de Jesus, que eu citei nesses dias, inclusive eu vou repostar essa reflexão esses dias no meu Instagram, então curtam lá, porque às vezes vocês passam por lá, veem, mas não curte, não comenta, então vamos lá fortalecer para que esse material seja entregue para mais pessoas, eu preciso que vocês participem. E aí Jesus escolhe o quê? Sair de lá. Não é uma fuga, ele escolheu que aquela ambiência era tóxica para ele, não é? Então, escolher, saber se posicionar, saber colocar limites. Eu quero trazer aqui um workshop só sobre limites, porque eu vejo que tem muitas mulheres que não entendem como construir limites, que têm dificuldade de dizer não, né? Elas são presentes no ambiente, elas não sobrevivem ao ambiente. Elas são presença no ambiente, elas marcam o ambiente, elas não passam desapercebidas no ambiente. Elas deixam sua marca registrada no ambiente. E elas exercem autoridade, governo, não é? Então, mulheres, a gente precisa entender que nós temos um chamado de Deus para governar, um chamado de Deus para nos posicionar. E aí eu lancei esse mapa para vocês, essa análise, para vocês entenderem aonde vocês estão hoje. Quem vocês precisam ser? Qual decisão você não pode mais adiar? O que eu preciso parar de justificar? De que cultura eu preciso sair? Que ambiente eu preciso acessar? Então, ambientes errados, eles geram recaídas. Ambientes certos, eles geram constância. Esse aqui é um ambiente para a gente se aproximar. Inclusive, eu quero marcar um café com vocês. Quem topa? Diz aí para mim. Quem topa a gente tomar um café juntas? Termos um momento de mulheres, né? Nesse momento, assim, comigo é só para quem está em Portugal, né? Mas quem está no Brasil pode se reunir e fazer, né, dar uma forma de estarem juntas, né? Então, vamos lá, gente, vamos marcar? Eu vou colocar no grupo uma enquete sobre alguns dias e horários para a gente combinar, tá? E a gente fazer um café, uma confraternização, alguma coisa para a gente estar junto, só para a gente estar junto. Mas olha, vai ter um combinado.
A gente vai ter um combinado. Você vai ter que vir linda, posicionada, de forma a você inspirar. Sabe aquela mulher que inspira, aquela mulher cheirosa, aquela mulher. Ai, mas eu não tenho. Eu não estou dizendo para você gastar dinheiro que você não tem comprando roupa. Eu estou dizendo para você pegar do que você tem de melhor, se vestir, se empoderar, passar uma maquiagem, se arrumar. É o momento seu, você dizer assim, poxa, esse momento das mulheres. Eu vou linda, melhor que eu tenho. E a gente vai estar lá juntas, a gente vai fazer trocas juntas, a gente vai celebrar juntas. Quem topa? Quem está comigo? Vanessa, tira um print aí para mim, dessa galera toda que está dizendo que topa, topa, para que depois eu não marque e vocês me deixem lá sozinha. Ó, tá aqui, ó, Rejane, Viviane, a Francis, Fernanda, Gabi, a Lilian, Sáfara, né? Então, já marca aí, né? Minha alergia ao perfume, não passa perfume. Passa um creme hidratante bem cheiroso e tá bem. Eu teria um problema sério se eu tivesse alergia a perfume, meu corpo ia ter que aprender a sobreviver, porque eu sou apaixonada por perfume. Eu digo pro meu esposo, amor, se você não quiser errar presente, me dá perfume. Dá perfume que você não erra, não é? Ó, Eliane também disse que topa, né? A minha mãe disse que vai com a minha sogra para o shopping. Muito bem, isso mesmo. Vão mesmo, vão passear juntas, né? Então, olha, vamos criar essa ambiência, tá? Então, a gente não precisa se esforçar mais, a gente precisa de mais intencionalidade. A gente precisa identificar aquilo que está de acordo com a nossa identidade, com a nossa fé. Aquilo que tem a ver com o nosso propósito de vida. E é aí que a gente tem que focar a nossa energia. E não ficar tirando para todo lado. O que tem a ver com a tua essência? O que tem a ver com a tua identidade? O que tem a ver com a tua fé? É aí que você tem que decidir se posicionar. Isso é posicionamento. Identidade mais fé e decisão. Aí você se posiciona como a mulher que você nasceu para ser. Então a gente vai criar ambiências para a gente conseguir viver essa vivência. No último workshop eu lancei, né, as sessões com um valor promocional. Hoje eu estou com realmente pouquíssimas disponibilidades de vaga, tá? Mas a comunidade de Mulheres em Essência, ela vai ser totalmente gratuita, tá? Todos os trabalhos que a gente desenvolver dentro da comunidade vai ser gratuito. Eu vou trazer conteúdos aqui para vocês no workshop. Os nossos encontros presenciais, eles vão ser gratuitos, tá? Agora, se você ainda assim, né, apesar da comunidade, desse material que eu trago aqui para você, né, você sente que você precisa ir mais profundo, você tem necessidade de trabalhar mais o teu emocional, mas você não tem ainda hoje condições de investir, por exemplo, numa sessão de terapia, né? Que talvez seja um investimento alto para você ainda, né? Eu vou estar trazendo para vocês uma outra oportunidade, que é o grupo terapêutico. O grupo terapêutico ele vai acontecer, vão ser 8 sessões de 1h30, tá? E mais um atendimento individual. Para pessoas, para quem é esse grupo terapêutico? Esse grupo terapêutico é para pessoas que sabem que precisam trabalhar mais o seu emocional, que precisam se aprofundar mais, mas que não conseguem hoje ainda fazer uma terapia para desenvolvimento pessoal ou profissional, mas que sabe que precisa investir um pouco mais em si. A gente vai trabalhar sabotagem, e aí a gente vai fazer o teste de sabotagem para descobrir quais são as sabotagens que você tem feito, a gente vai trabalhar mecanismos de defesa, ou seja, a gente vai trabalhar alguns outros conteúdos para aprofundar e acelerar o teu desenvolvimento dentro desse grupo terapêutico. E o valor vai ser de 179 por 8 sessões. Gente, se você não consegue investir menos de 20 por sessão em você, né? E ainda assim esse valor vai ser parcelado em 2 vezes. Tá? Então, você pode ou pagar os 179, ou você pagar metade desse valor, ou você pode dar só uma entrada para garantir a tua participação no grupo terapêutico. Lembrando, o grupo é grupo terapêutico, mas serão grupos pequenos. A gente vai fazer terapia de grupo,
tá? E vamos trabalhar temas afins mais profundos relacionados a desenvolvimento pessoal. Aqui a gente vai trabalhar pessoal, não é o profissional. Esses grupos terapêuticos é para ter desenvolvimento pessoal. Então, depois, né, a Vanessa vai soltar lá no grupo, né, o link para quem quiser acompanhar, entrar no grupo terapêutico, vai ser por ordem de inscrição, porque eu não consigo acompanhar grupos muito grandes, eu não faço, porque não tem qualidade. E eu não consigo muitos horários para fazer muitos grupos, tá? Então, eu vou fazer só 2 grupos. Então, vai ter que ser realmente por ordem de inscrição. À medida que você for se inscrevendo, você vai garantindo sua vaga, mas a inscrição só é confirmada se você der ou o valor completo, ou metade do valor, pelo menos um sinal de 35 euros para você participar do grupo, tá? Então, vai ter todas as informações, você vai clicar lá no link que a Vanessa vai colocar dentro do grupo, e nesse link você vai acessar e lá vai ter todas as informações, vai ter um formuláriozinho para você preencher, tá? Para a gente poder já agendar a sua primeira sessão. Ok? E aí, você vai ter definido lá os horários que são possíveis também para vocês participarem. Tá? Então, o valor está extremamente acessível, exatamente para ajudar vocês. Porém, lembrando, as atividades da comunidade são gratuitas, ou seja, o nosso encontro do café vai ser gratuito. As nossas sessões aqui, 15 a 15 dias, elas vão ser gratuitas, tá? E a gente vai ter muito material gratuito, mas eu sei que existem pessoas que querem acelerar, que querem ter uma resposta mais rápida, ou pessoas que estão vivendo um momento mais delicado e que precisam de uma ajuda. Por exemplo, se você respondeu o questionário e deu ali entre o penúltimo e o último na escala, você já precisa reconsiderar uma ajuda mais profunda, porque o seu quadro pode estar um pouquinho mais agravado, né? E aí, às vezes, essa jornada sozinho, só de 15 em 15 dias, pode não ser funcional para você. Mas todo o conteúdo da comunidade Mulheres em Essência vai ser gratuito. E eu vou tornar os 2 grupos desse workshop, vou colocar dentro da comunidade, tá? Então, se você não quiser, eu não quero fazer parte da comunidade, então é só você sair, né, dos grupos e a gente vai entender que quem vai ficar é porque quer ficar, né? Então, eu só quero que fique na comunidade quem tem o compromisso, né? Quem está comprometido, assume o compromisso com a pessoa com quem você, a pessoa que você quer se tornar, a mulher que você quer se tornar, né? Então, a comunidade não é para curiosos, é para mulheres comprometidas. Combinado, mulheres? Combinados? Então, Mulheres em Essência, a gente vai chamar de MI, tá? Que é a abreviação de Mulher em Essência. Mas esse MI não é sobre mim, é sobre quem Deus quer que eu seja. Quem Deus me chamou para ser. E aí nós vamos viver essa jornada durante todo esse ano. Meu compromisso é esse ano com vocês. Depois eu não sei como vai ser. Mas esse ano Deus colocou como meta, como missão para mim, desenvolver mulheres. Vivi uma série de processos, ainda estou vivenciando alguns, e Deus me disse: você está vivendo tudo isso, que é para você ajudar mulheres a serem desatadas, mulheres a romperem, mulheres que estão passando por esse processo vencerem, para você inspirar outras mulheres. E eu recebi esse compromisso de Deus, eu recebi essa missão de Deus, né? Então, está nascendo hoje, né, o Mulheres em Essência. Nós vamos voltar à essência, a essência de quem Deus nos chamou para ser. Então, esse grupo não é pensando em quantidade de mulheres, é pensando em mulheres que realmente estão comprometidas com seu próprio desempenho, com seu próprio desenvolvimento, com aquilo, com a identidade que elas querem gerar, em voltar à essência, voltar ao início de tudo. Lembra quando Jesus, quando ali em Apocalipse, Deus olha para a igreja e diz assim: você se afastou do pecado, daqueles que praticavam as obras dos nicolaítas, tenho porém contra ti, que esquecestes o teu primeiro amor, deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Essa tem que ser a nossa missão, conosco, voltarmos à essência. Voltarmos ao início, resgatarmos a nossa identidade em Deus e sermos, nessa sociedade, na nossa família, nos lugares onde Deus tem nos plantarmos, sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. A nossa luz precisa voltar a brilhar. E nós precisamos ser aquele sal que traz sabor, novamente. Amém? Então, a gente encerra hoje por aqui, mas daqui a pouco eu abro o grupo para vocês responderem
tá? O desafio. Que história vocês têm contado para vocês e como isso tem impactado o emocional de vocês. Combinado? Dá um joinha aí. Combinado, tá? E olha, por favor, sempre que vocês virem conteúdo, né, gerar conteúdo ali, né, produzir conteúdo para as redes sociais dá trabalho. E um objetivo desse trabalho é que as mulheres sejam alcançadas. E quando você vê o conteúdo no meu stories, você vê o meu conteúdo no feed, você não dá um like, você não comenta, você não participa, você está dizendo para o Instagram que ele não é relevante e outras mulheres deixam de receber. Então participem lá, vamos nos fortalecer. Tá? E se você segue outras mulheres que estão aqui e que elas postam conteúdo e você passa pelo conteúdo delas sem interagir, eu quero lhe dizer que você está errando. Você está deixando de apoiar essa mulher. Quem está comigo aqui sabe que eu sigo nas redes sociais, sabe que todas as vezes que aparece para mim você, eu comento. Eu dou pelo menos um coraçãozinho se eu estiver na pressa. Ou eu faço um comentário. Se ela faz uma enquete no Stories, eu faço questão de responder. É ou não é verdade? Né? Então, sempre que eu vejo a postagem de vocês, eu vou lá, eu comento, sabe por quê? Porque a gente tem que se apoiar, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que se firmar e construir umas às outras. E nós vamos estar nessa comunidade aqui para isso, tá bom? Então, quem quiser entrar no grupo terapêutico, tá? Vai saltar a informação lá no grupo, tá? O grupo vai ser por ordem de inscrição, tá? Esse valor é só para quem se inscrever a partir daqui desse workshop. Tá bom? São só 2 turmas que a gente vai estar montando, né? As vagas são limitadas por turma, então você que tem interesse, eu não tenho 179 euros agora, ok, paga 35, tá? Que você já garante o seu lugar, tá bom? E aí depois a gente vai desenhando com você como é que fica mais acessível para você, só garanta hoje o seu lugar, tá bom? Tem lá no link todas as informações que vocês precisarem. E a nossa próxima reunião do Mulheres em Essência, daqui a 15 dias, vai ser no dia 2 de fevereiro. Então, já marca na tua agenda que você tem um encontro com a gente. Nós temos um encontro juntas no dia 2 de fevereiro, que vai ser o nosso próximo workshop. Tem sugestão de tema? Eu tenho muitos temas já preparados, mas se vocês tiverem algum tema que vocês queiram que seja trazido logo, coloca lá no grupo também, sugestão de tema, tá? Que aí eu vejo, de repente, diante da demanda de vocês, eu posso reformular aí os temas que vão sendo abordados, tá bom? Dentro o importante é estar aí suprindo, né, o nosso grupo, a gente está trazendo resultado aqui entre nós, tá bom? Então, mulheres abençoadas, vamos orar juntas? Vamos terminar esse momento orando juntas? Né? Vamos entregar esse momento e aquilo que nós estamos vivendo, esse novo projeto, essa nova comunidade que está nascendo, vamos entregar ao Senhor? Inclusive, nós vamos ter também, a Kátia levantou a mão, pode falar, Kátia, abre teu microfone e pode falar. Não, pastora, não era para falar, não, era para poder orar. Você quer orar? Ou quer que ore por você? Não, porque entendi, pronto, tá bom, entendi, agora eu entendi. você levantou a mão para a gente demorou orar, a eu cair a levantei a ficha, mão desculpa. também. Acontece, às vezes o tico-teco já tá meio cansado, né, uma hora dessa. Amém. Então, assim, vamos também, inclusive, né, paralelo, vamos ter também um desenvolvimento de trabalhos, mas aí vai ser pelo CRI, para mulheres empreendedoras. A gente também vai trazer mais conteúdos, a Fernanda está aqui, né, Fê? A gente vai trabalhar com essas mulheres empreendedoras para elas fazerem, trazerem essas ideias de negócio delas, tirarem do papel, mulherada, esses projetos de negócio. Esse ano você vai fazer muita renda extra, esse ano você vai entrar no seu modo prosperidade, merecimento. Amém? Bora, Fê, tá aí. Então vamos orar juntas? Fê, você pode orar com a gente? Você pode abrir teu microfone e orar? Posso sim. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por todo o conteúdo que a Juliane tem trazido aqui para cada uma de nós. Obrigada, Senhor, por nos permitir, através dessa tecnologia, Pai, unir mulheres de Portugal, do Brasil, de outros países, Senhor, que estão aqui buscando mudança, buscando uma direção clara sobre o posicionamento feminino no início já desse ano de 2026, Senhor. Pai, que as palavras que a Juliane tem semeado, Pai, na nossa mente, no nosso coração, Senhor, ela esteja encontrando uma terra fértil, uma terra preparada, para que essa semente ela caia, germine, floresça e frutifique, Senhor, no devido tempo.
Pai, nos apresenta, Senhor, mulheres assim como ela, Pai. Nos apresenta umas às outras, de acordo com a nossa fase, com a nossa necessidade, com aquilo que o Senhor tem planejado para cada uma de nós profissionalmente, emocionalmente e em todas as outras áreas, Pai. Obrigada, Senhor, por ser esse dia que o Senhor escolheu para que nós estivéssemos aqui nessa comunidade. Senhor, entregamos a Ti todos os planos, todos os projetos, todos os encontros que vão acontecer. E que o Teu mover, Senhor, seja sobrenatural e que venha remexer, modelar, Senhor, e mudar, moldar totalmente o nosso caráter, totalmente a nossa maneira de ser e de se posicionar nesse novo ano, Pai. Nós não queremos finalizar esse ano, Pai, que está começando agora, da mesma forma que nós chegamos até aqui. Nós queremos novidade de vida, nós queremos ser diferentes, Pai, daquilo que até hoje tem nos limitado, Senhor. Que não haja limitações, Pai, para tudo aquilo que nós estamos colocando de Ti, Senhor. Colocamos diante de Ti, e que a Juliane continue sendo um canal de bênçãos nas nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor. Usa ela poderosamente, Pai, para que todo o conhecimento que ela tem, todas as habilidades que o Senhor derramou na vida dela, Pai, sejam presentes na nossa vida e que nós saibamos utilizar da melhor forma esse presente, todo esse conteúdo, todo esse conhecimento. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, alarga, Senhor, a nossa visão e todo o nosso entendimento para aquilo que nós, como mulheres, precisamos viver nesse novo ano, buscando a nossa essência feminina. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.